ponto principal da nossa pesquisa acabou se focando na parte europeia dos nossos antepassados, certo? Então, Portugal fazia parte da Europa, faz parte da Europa, a Espanha também faz parte da Europa, e na Idade Média, nós temos que lembrar que antes disso, Portugal e Espanha faziam parte do Império Romano. Com a chegada dos chamados bárbaros, né, das tribos bárbaras, de várias regiões, tanto do leste europeu quanto da região norte da Europa, o Império Romano acaba se enfraquecendo e, posteriormente, lá no século V, ele é dissolvido a parte ocidental do Império Romano. Como vocês podem ver, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com a história, aquilo que a gente aprendeu nos nossos livros de história. Agora, como que nós somos conectados com os antepassados estão conectados com a Europa? Bom, como eu falei para vocês, as casas reais, né, as casas dos nobres de Portugal e Espanha, elas estão aí dentro de um contexto de famílias nobres europeias, mas mais especificamente, muito forte, inclusive, a nossa ligação são com uma tribo chamada Visigodos. Tá? Quem eram os Visigodos? Bom, temos que voltar um pouquinho mais atrás ainda na história aí. Tá? Os Visigodos eram tribos que vieram do leste europeu, ali da região da Ucrânia, Bielorrússia, enfim, aquela região ali, tá? Rússia até mesmo. Então, os Visigodos são uma divisão de uma tribo chamada os Godos, né? De onde vem a palavra gótico, né? Então, os Godos, eles vieram provavelmente ali da região da Escandinávia, tá? Ali no começo da era cristã. Então, os Godos, eles descem ali da Escandinávia, chegam ali na região de que hoje é a Ucrânia, mais ou menos, né? E ali, eles vão em direção ao Império Romano do Oriente, tá? Em direção ali à região de Constantinopla, eles vão fazendo esse deslocamento, e quando eles chegam lá, existem muitas guerras, muitas batalhas entre os Godos e o Império Romano. O Império Romano percebeu que eles precisavam fazer um tratado de paz com eles para, né, suportar toda essa pressão, então eles chegaram a um acordo. Com isso, eles dividiram, nesse acordo, os Godos em duas partes. Uma parte ficaria ali na região leste da Europa, certo? E outra parte desse grupo iria para o oeste. Exatamente, o Império Romano daria passagem para eles até a região oeste, ou seja, França, Espanha e Portugal. Os godos foram divididos então em duas partes, os ostrogodos e os visigodos. Ostro, né, na língua antiga, significa leste, tá? Godos, ostrogodos, os godos do leste, e os visigodos são os godos do oeste, tá? Visi, oeste, mesma palavra, né, a ideia de oeste. Tá? Então, essas duas partes dos godos são divididas. E esses visigodos, que são o do oeste, eles se estabelecem ali naquela região da Península Ibérica, na França, etc. E constituem casas reais, eles constituem ali, né, a nobreza local. Depois que o Império Romano ele acaba sendo destruído, né, justamente por causa das invasões bárbaras de outras tribos, então os visigodos ficam ali e eles se tornam a parte que domina a região. Esse contato dos visigodos com a realeza local tem a ver com a nossa ancestralidade. Por quê? Porque os visigodos fazem parte, né, da linhagem que nós temos na nossa família, por causa das casas reais, ou da nobreza espanhola portuguesa, que depois vieram para o Brasil, como você já sabe dos nossos outros vídeos. Então, os visigodos são uma tribo que se espalha e toma toda ali a região, e eles vão ter casamentos não somente com os nobres portugueses, mas antes disso, inclusive, né, eles têm uniões com reis da Gália, com os gauleses, com a realeza bizantina, a realeza do Império Romano, tá? O Bizâncio é o Império Romano do Oriente, e até mesmo na nossa genealogia, quando a gente vai para trás, nós encontramos que o imperador romano faz parte dessa genealogia, que é o Marcos Aurelius, tá? Procura lá no seu Google, né, você vai encontrar Marcos Aurelius, imperador romano, faz parte justamente dessa genealogia quando a gente vai lá para trás. Tá? Então, não somente isso, os visigodos têm uniões, né, a nossa árvore genealógica tem união, através dos visigodos, tem união com a nobreza da Áustria, da Alemanha. Nós temos também parte da nobreza romana que tem ligação conosco. Tá? Um outro imperador romano chamado Tibério, né, ele também está conectado com a nossa árvore genealógica. Tibério, inclusive, mencionado na Bíblia, né, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que narra a respeito do censo, né, que o Tibério vai ordenar
né, o censo que é feito em todo o seu império, mas que diz respeito a Israel. Então, o censo de Tibério é aquele que leva José e Maria para Belém, para que Jesus, no final dos contos, vai nascer lá, porque José era de Belém, então ele tinha que se alistar na sua cidade. E aí diz que é o censo de Tibério que fez esse deslocamento, né, da família de Jesus até a cidade de Belém. Então, esse Tibério que mandou fazer o censo é justamente a pessoa que nós encontramos na nossa genealogia também. E é interessante que essa nobreza romana que tem conexão, né, conosco, também ela é ligada com a nobreza grega, que está ligada com os macedônios, ok? Então, se vocês lembrarem lá, né, da época da escola, falava dos gregos, né, da helenização do mundo, de Alexandre o Grande, né, o Alexandre o Macedônio, que é filho de Filipe, né, Filipe era o pai de Alexandre. Então, a nossa ascendência vai, não através de Alexandre, mas vai atrás de Filipe, e dali para trás, né, com os outros reis da Macedônia, certo? Também nós temos reis da região de onde hoje é a Crimeia, né, que é chamada naquela época do Reino do Pontus, e do Reino do Pontus, ligação com Ciro o Grande, Ciro da Pérsia, também mencionado algumas vezes na Bíblia. Tá? E outras conexões mais com os reis da Armênia novamente, com os reis da Pártia. Então, assim, você vê que, no final das contas, as linhas elas acabam se cruzando das realezas. Tá? Mas voltando para a Europa. Então, nós temos também uma ligação com os reis e nobres da Inglaterra, tá? Através dos reis de Kent e de Wessex, sei lá como é que se diz isso aqui agora, né? Que são parte da nobreza na Inglaterra, que vão estar conectados com, mais para trás, com os líderes irlandeses, certo? Os reis da Escócia, os reis anglo-saxões. Então, a nossa parte da família também tem um pouco a ver com essa genealogia ali. Até existe uma história muito interessante, né, de um nobre escocês, cujo sobrenome é Drummond, que ele foi parar na ilha de Madeira, né, por isso que nós temos essa conexão com ele, Açores, Madeira, as ilhas portuguesas. A história dele é a seguinte: ele era príncipe lá na Escócia, e ele era o sexto na sucessão do trono, ou seja, ele tinha 5 irmãos na frente dele. A probabilidade dele se tornar rei era praticamente nula. E o que acontece? Há um tempo, lá em 1400 e pouco, né, da nossa era, que a Escócia entra em guerra com a Espanha. E aí esse nobre, ele vai lá para as guerras né, do seu país, para a Espanha, e lá acabou a guerra tal, e ele decidiu, junto com outros fidalgos, com outros príncipes, fazer uma espécie de tour turístico pós-guerra, né, para dar aquela relaxada, a gente até brinca, né? E acontece o quê? Ele vai andar para a Espanha, e aí na Espanha ele descobre que os portugueses estão fazendo navegações de descobrimento do mundo. E ele é um jovem, muito jovem, com aquele ímpeto, né, de desbravar o mundo. Ele acaba indo para Portugal para participar, né, desses desbravamentos, descobrimentos que os portugueses estavam fazendo ali, bem na época ali do Cristóvão Colombo e até mesmo do Cabral, Vasco da Gama, esse pessoal, sabe esse pessoal aí que a história fala? Pois é, e esse príncipe, ele entra numa das naus para descobrir o mundo, tá? Nós não sabemos toda a história, o que nós sabemos é que ele chega na Ilha da Madeira, e lá ele diz, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui, e ele fixa sua residência ali na Ilha da Madeira. Né? Durante algum tempo ele mora lá, ele casa com uma portuguesa, e os descendentes desse casal fazem parte dos nossos antepassados. Interessante dessa história, quando ele vai morrer, né, no seu leito de morte, esse escocês, ele nunca falou nada a respeito da sua origem, né, nobre, e aí ele chama lá o padre que vai dar a extrema-unção, vai, enfim, né, ter esse momento final dele lá, e ele revela para o padre que ele é, na verdade, um príncipe escocês. Ele manda retirar lá dos baús lá as coisas dele, e aí todo mundo fica surpreso, porque ninguém sabia que ele era príncipe. E aí ele diz, ó, agora vocês vão lá e entrem em contato com a minha família lá na Escócia e diz, né, o que aconteceu tudo aqui e que vocês são parentes deles. Aí, né, essa geração de descendentes do príncipe manda uma embaixada para a Escócia, eles entram em contato e, no final das contas, os escoceses, a linha real escocesa, reconhece eles como descendentes também da nobreza escocesa. Isso está muito bem documentado. Tudo isso que eu tenho falado para vocês aqui é documentado historicamente, tanto nos registros públicos quanto nos anais da história. Tá? Então não existe invenção aqui de nada nesse sentido. E aí nós temos também a nossa ascendência está relacionada com os reis
os reis francos. Se você tiver alguma curiosidade aí, né, nós temos ligação com Carlos Martel, que é um dos reis francos da idade final, ali aliás, no início da Idade Média, que é muito importante dentro da história da Europa. Nós também temos ligações com a dinastia de Benevento, isso, né, que é na Itália, na Campanha, né, na Itália, que essa dinastia reinou na região no século VIII. E também, como se não passasse tudo isso, conexão com a parte francesa, com os bretões lá da França, a realeza dos bretões, dos gauleses, né, e depois a conexão com o país de Gales, também conexões com os escoceses e conexões com os lordes da linhagem inglesa. Então, essa é a nossa ascendência, né, parte europeia. Basicamente ali, Portugal, Espanha, Itália, França, norte ali na Inglaterra, né, Gales, Escócia, e dali para outras regiões mais para o leste, até mesmo na Alemanha, Áustria, e até chegar no Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Essa é a parte da nossa genealogia, as nossas conexões com a Europa.